Alô, boa tarde. Estamos aqui numa segunda edição porque Ernesto Araújo, ex-chanceler, está depondo na CPI, visivelmente nervoso e gaguejando muito. Parece Ernesto Araújo, que nos passava a impressão de ser um leão conservador, foi levado às cordas pelos profissionais da CPI. Mas o interessante desta sessão de hoje da CPI é que ela deixou de ser a CPI do Covidão e passou a ser a CPI da China. Tudo porque, evidentemente, o ex-chanceler está associado a uma política norte-americana com parceria do governo brasileiro contra o maior parceiro comercial do Brasil, a China. A CPI virou CPI política em favor da China, como se os senadores que comandam essa CPI fossem empregados da China para derrubar o governo Bolsonaro. É exatamente nisso que está se caracterizando a sessão de hoje. Um ataque político tendo como pivô um ex-chanceler nervoso, trêmulo e gaguejante. Bem, todo o imbróglio envolvendo Ernesto Araújo hoje se concentra no desastre, segundo os senadores da CPI, da política internacional do governo Bolsonaro de atacar a China e embarcar na onda de Donald Trump, que já havia acusado a mesma de ter espalhado o vírus para o mundo. Bem, a CPI começa lembrando fatos do passado, como, por exemplo, o final de 2019, quando Eduardo Bolsonaro acusou a China de ter escondido informações sobre o vírus para que os outros países não se preparassem a tempo. Colocaram Eduardo Araújo como o pivô, sugerindo que a política externa brasileira, deixando o seu passado, o seu glorioso passado de boas relações internacionais, tomava partido de uma guerra que pertencia aos Estados Unidos de Donald Trump e não a nós e nossa parceria com a China. É preciso lembrar que no passado Eduardo Bolsonaro foi duramente repreendido pelo embaixador chinês no Brasil, inclusive sendo chamado de despreparado, desconhecedor de políticas internacionais, desconhecedor da China e portador de um vírus mental. Em dezembro de 2019, houve uma pequena guerra no Twitter entre Eduardo Bolsonaro e a embaixada da China. Acontece que esta guerra foi, claro, capitalizada pela esquerda, pela mídia fraude, por exemplo, e é agora ressuscitada na CPI do Covidão, ou melhor, CPI do chinesão. De manhã eu dizia que muitos dos nossos políticos, parlamentares, até mesmo magistrados, trabalhavam para interesses econômicos, para grandes corporações. No Brasil, por exemplo, trabalha-se muito em favor da China, e ficou mais do que claro isso hoje na CPI, onde senadores como Renan Calheiros e Omar Aziz parecem gerentes de balcão dos negócios chineses. Mas o mais triste dessa história é que Ernesto Araújo perde definitivamente a aura de leão conservador. Está lá gaguejando, tremendo e miando como um gatinho, como se fosse um adolescente acuado, temeroso, e não conseguindo dizer o óbvio, aquilo que todo mundo sabia. A China foi, sim, muito criticada por ter sonegado informações. Mas essas críticas, depois que Donald Trump caiu, não significam mais nada. Hoje, o que vale, é a nova narrativa da velha esquerda. Parece que Trump era um acelerado,
precisa ser imediatamente esquecido, e toda a guerra comercial que Trump travava com a China, com muito sucesso, foi sim um grande golpe na democracia. Neste mundo invertido, os primeiros a cair são, infelizmente, antigos leões conservadores. Até depois.